não siga Jesus. Não siga a Jesus se o seu único interesse com ele é garantir que você será bem-sucedido, que você vencerá o seu concorrente na disputa por um novo contrato, que você conseguirá fechar novos negócios. Não siga Jesus se o seu único interesse é garantir que você tenha o pão de amanhã, o sustento. Não siga Jesus se o seu interesse com ele é garantir que ele te faça o milagre que você tem clamado. Porque não foi para isso que Jesus veio. E não é a essas coisas menores que ele se propõe a resolver. O que Jesus propõe a trazer para as nossas vidas é algo muito mais profundo, muito mais importante do que meramente conceder vitórias momentâneas, menores e terrenas para a sua vida. Ontem nós estávamos no nosso grupo de homens da igreja lendo um texto do Tozer. É interessante que nesse texto Tozer ele dizia que Cristo tem sido popularizado pelos evangélicos como alguém que, caso se faça uma quantidade adequada de orações, ele ajudará o piedoso lutador por um prêmio a deixar outro lutador inconsciente na lona. É como se Cristo seja aquele para quem, se eu dedicar uma quantidade adequada de orações, ele vai me fazer vitorioso no esporte, ele vai me fazer vitorioso na minha vida profissional, ele vai me fazer conseguir garantir aquela venda. E assim, o nosso Senhor passa a ser o Cristo da utilidade, uma espécie de lâmpada de Aladim, para fazer milagres insignificantes em favor de todo aquele que o convoque para fazer o que ele manda. E essa frase aqui, para fazer milagres insignificantes em favor de todo aquele que o convoque para fazer o que ele lhe manda. E a verdade é que muitos cristãos, talvez você que está me ouvindo nesse momento, muitos cristãos têm se limitado a isso e têm olhado para Jesus apenas dessa forma, como alguém a quem eles possam convocar para fazer nas suas vidas milagres insignificantes, pequenos, passageiros, e desde que seja convocado, ele está ali para atender às suas demandas. Mas esse não é Jesus. Não foi para isso que Jesus veio, não foi assim que ele se apresentou. O plano de Jesus para você é muito maior, é muito mais profundo. Também para citar o texto do Tozer que a gente estava lendo, todo o propósito de Deus na redenção é fazer-nos santos e restituir-nos à imagem de Deus. O propósito de Deus para você é muito mais profundo, é te fazer santo, é te restabelecer a imagem de Deus. Ele não quer te fazer vitorioso, bem-sucedido, um homem de negócios que cresce e que prospera. Essas coisas são muito pequenas, são milagres muito pequenos, muito inferiores para aquilo que de fato Jesus quer de você e veio fazer por você. Hoje a nossa leitura nos levou do Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 16, até o capítulo 8, no verso 11. Especialmente no capítulo 6, nós vemos um episódio interessante em que a multidão que seguia Jesus, no dia seguinte à multiplicação dos pães, uma multidão começa a procurar por Jesus. E eles vão a uma determinada cidade, Jesus não estava lá. Quando eles veem que Jesus não estava, eles entram todos no barco, seguem para uma outra cidade, estão em busca de Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? E quando aquelas pessoas encontram Jesus e perguntam, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus responde para elas no capítulo 6, verso 26, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que estragam como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Olha, eu estou vendo vocês e eu sei que vocês não vieram atrás de mim. Vocês não querem estar comigo porque vocês entenderam os sinais que eu fiz. Vocês não querem estar comigo porque entenderam quem eu sou. Vocês estão me procurando porque vocês querem barriga cheia, porque ontem eu dei alimento para vocês. Gastem o esforço de vocês, o empenho de vocês para buscar coisas mais profundas, que fiquem para a vida eterna. É isso que eu tenho para dar, é isso que o Filho do Homem tem para oferecer. É algo muito mais importante do que o que vocês estão buscando. Eles perguntam para Jesus, mestre, nós queremos fazer a obra do Pai. Jesus responde, essa é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Eles pedem para Jesus, Jesus, nos mostre um sinal. Os nossos antepassados comeram o maná que Moisés mandou do céu. Jesus corrige e fala, Moisés não fez nada, Moisés não deu nada para ninguém, foi o Pai que concedeu o pão do céu. Mas ele diz,
O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. O que Deus de fato tem para vocês não é multiplicação de pão, não é transformar água em vinho, não é suprir as necessidades de vocês. Eu não vim para dar pão, eu não vim para matar sede, eu não vim para curar as enfermidades de vocês, eu vim para que vocês tenham vida. Eu sou o pão. Se vocês comerem da minha carne, beberem do meu sangue, vocês nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. E aqui Jesus não está falando de canibalismo, Jesus está falando sobre entenderem que ele, Jesus, os seus ensinos, os seus mandamentos deveriam ser a essência das suas vidas. Eles deveriam se alimentar daquilo que Jesus desejava para eles, dos ensinos de Jesus. Eles deveriam se hidratar da vontade de Jesus. Jesus deveria ser a única coisa, o único a suprir as suas necessidades, a guiar as suas vidas. A vontade do meu Pai é todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e ele era o pão da vida. Aqueles homens ficam indignados com as palavras de Jesus, começam a reclamar, a resmungar entre si. Quem é capaz de obedecer? Quem é capaz de aceitar essas mensagens? Quem é capaz de aceitar esse ensinamento? A ponto de que muitos dos discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Jesus chega a se virar para os seus próprios discípulos, para os 12 mais próximos, e diz: e vocês também não querem ir? Vocês também não querem me abandonar? Pedro responde a Jesus: Senhor, para quem nós iremos? O Senhor tem palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Deus. Jesus não quer gente que o siga em busca de milagre, em busca de cura, em busca de libertação, em busca de pão. O que Jesus veio oferecer é muito maior, muito mais profundo. Não busque a Deus por milagres insignificantes. Não limite a sua fé no Senhor, naquilo que você quer que Ele faça por você. A cura da sua enfermidade, a prosperidade no seu trabalho, que você consiga fechar um contrato aqui ou ali. Essas coisas preocupam e ocupam a mente dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não entendem quem Jesus é. O que Jesus tem para você é a vida eterna. É muito mais importante do que qualquer outra coisa que você possa buscar. Não busque Jesus, não siga Jesus, se o seu interesse é meramente carnal, humano e menor. Siga Jesus porque você entendeu quem Ele é, porque você entendeu os seus ensinos e você entende que Ele é o pão da vida. E é isso que você deseja, a vida que Deus e só o Senhor pode te dar. Siga Jesus pelos motivos certos. Ou você está apenas se enganando e enganando a outros. Tristemente, tem muita gente sendo enganada, tem muita gente enganando, construindo um evangelho de utilitarismo, de um Cristo que está aí para servir as nossas necessidades, atender as nossas demandas. Ele não veio para isso. Não veio nem para fazer milagres, muito menos para fazer todos os seus milagres e as suas vontades. Ele veio te dar vida, e é isso que de fato interessa. Siga Jesus pelos motivos certos. Vamos juntos, aprendendo da palavra de Deus, lendo, refletindo. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais um momento de reflexão.